Olá, sejam muito bem-vindos à In Vitro Academy. Meu nome é Cláudia Fernandes e hoje eu vou ministrar para vocês uma aula sobre o ócito. A gente vai passar por todas as etapas da produção in vitro, mas dando um enfoque principal à oogênese, foliculogênese e maturação, tanto nuclear quanto citoplasmática. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. A ideia da nossa aula de hoje é a gente fazer uma passagem pela estrutura oócito ou ovócito. A gente vai ter pessoas chamando ele das duas formas e essas duas formas são corretas, tá? Oócito vem da terminologia em inglês, do oocyte, e ovócito é a tradução para o português. Então, independente das duas que vocês utilizarem, estão corretas. Depois eu vou falar para vocês o que a gente não pode utilizar. E a ideia é a gente falar um pouco disso aqui. Eu trouxe essa figura para a gente fazer uma analogia. Quem que é a nossa pedra bruta, o nosso diamante bruto? É aquele oócito que vocês vão receber no dia a dia no laboratório, que a equipe de campo envia para vocês. Aquela é a nossa pedra bruta. E é função de vocês, dentro do laboratório, fazendo toda a parte de cuidado, manejo, temperatura, pH, meios, etc., lapidar essa pedra bruta, o nosso ócito, e produzir esse brilhante lindo. Quem que é o nosso brilhante, o nosso diamante? Nosso embrião. Mais para o finalzinho da aula, a gente vai ver que a gente precisa de um pouquinho mais desse embrião. Tá? Que simplesmente a gente produziu o embrião, que não é simples, utilizei a palavra errada, não é o nosso resultado final. O nosso resultado final é um pouco a mais que isso, tá? Que também depende da qualidade do que vocês estão fazendo. Então, daqui, a nossa pedra bruta. Então, são essas estruturas que vocês recebem diariamente, que vêm da equipe de campo, que são coletadas pela equipe de campo, transportadas e chegam até vocês. Então, esse nosso ócito, ele tem algumas estruturas. Então, a gente vai ter, dentro desse citoplasma escurinho aqui, a gente vai ter um monte de organelas, a gente tem um citoplasma recheado de organelas, a gente vai ver isso com mais detalhes depois. A gente vai ter um núcleo e um nucleolo, vamos conversar sobre o estágio que esse núcleo chega para a gente e o que a gente acaba fazendo com ele. Em volta, ele tem um halo mais transparente, que a gente consegue ver muito bem nessa estrutura, que é a nossa zona pelúcida. E ao redor, variável, mas uma quantidade significativa de células da granulosa. Esse conjuntinho aqui, a gente chama de complexo cúmulos ófitos. Tudo bem? Maravilha. Como que é a superfície do seu ócito? Eu achei essa imagem muito bonita e eu resolvi trazer para vocês. Acho que não tem mais como escurecer, mas acho que dá para ver bem. Isso aqui que a gente tem parecendo uma rede entremeada, isso é a zona pelúcida. Isso é uma microscopia eletrônica de transmissão, que é um microscópio que vai fazer, nosso microscópio normalmente a gente vai até um aumento de 1000. Esse microscópio faz 100 mil, 200 mil vezes um aumento. E olha que coisa mais interessante, essa é a zona pelúcida, ela é composta por algumas proteínas, EP1, EP2, EP3, cada uma tem a sua função no momento da fertilização, mas ela não é aquela coisa que a gente imagina, né, lisinha e retinha. Ela tem todo um entremeado, um enlaçado dessas proteínas. E cada bolinha dessa que a gente tem aqui ao redor é uma célula da granulosa. E a gente vai ver numa outra imagem como se dá a comunicação desta célula com este ócito. Ela não está ali simplesmente porque ela fazia parte do ambiente folicular. Ela tem uma função muito importante no desenvolvimento e no crescimento do nosso ócito. Então, os nossos oócitos ou ovócitos, qualquer um dos dois nomes é correto, são células germinativas femininas resultantes do processo de oogênese. Então, o ovário vai ter a função de produzir esses oócitos e esses ócitos eles são capacitados por essa oogênese, que na verdade o que ela é? A maturação das oogônias, que são aquelas células mais primordiais na linhagem germinativa feminina, até que a gente atinja o nosso oócito.
Esse processo vai se iniciar desde a vida fetal e passando pela puberdade. Vamos ver como que isso funciona. Essa imagem foi a Lu que me deu, da qualificação dela, e eu achei ela muito legal. Eu usei ela na aula passada, inclusive, porque ela faz um lado a lado entre a oogênese e a foliculogênese. Mas vamos focar agora primeiro na oogênese. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho da foliculogênese. Mas aqui o que a gente tem? A gente tem uma linha que separa antes do nascimento e no momento da puberdade até a fertilização. E a gente tem que essa oogênese vai se iniciar aqui na vida fetal com a divisão mitótica das oogônias. Lembra da mitose? A mitose era uma divisão celular no qual a gente não tinha diminuição do número de cromossomos. Ou seja, divisão de células que são geneticamente idênticas. Ao nascimento dessa nossa fêmea, essas células vão entrar em um estágio de meiose que a gente chama prófase 1, ou o nosso ovócito primário, que é isso que a gente tem aqui. Esse oócito, ele ainda tem o dobro do material nuclear. Ou seja, para a espécie com que a gente trabalha, é 64 cromossomos, ou 62 cromossomos. Confere para mim no Google, porque eu confundo com azinino. Eu sempre faço essa troca. Ele ainda tem um número dobrado de cromossomos. Se a gente tem, por exemplo, faz a ICSI numa estrutura dessa, a gente vai ter uma estrutura triploide, 64 cromossomos. A gente vai ter uma estrutura triploide, ou seja, 64 do ócito, mais metade do número de cromossomos, 32 que está vindo do espermatozoide. Aí começam aquelas trissomias, aquelas aberrações cromossômicas. Então é importante que o processo de meiose ocorra para que a gente tenha a divisão desse material nuclear e formação de um oócito haploide, que vai receber com seus 32 cromossomos, mais 32 do espermatozoide, fechando 64. Na puberdade, quando a gente tem um estímulo hormonal, esse oócito, ele retoma a meiose ou ele passa por esse estágio secundário, e aí que a gente tem a nossa primeira divisão meiótica, com a formação do primeiro corpúsculo polar, e depois a ideia é que esse oócito ele seja ovulado no estágio de metáfase 2, ou seja, é aquilo que vocês veem, que vocês têm o primeiro corpúsculo polar já ali no espaço perivitelínico, e somente após a fertilização, a fecundação, é que a gente tem a finalização dessa meiose, com a extrusão do segundo corpúsculo polar. Então imaginem que, se a gente for pensar numa égua, aonde que essas coisas estão acontecendo? Então vamos lá. Eu tenho um ovário. Nesse ovário eu tenho um folículo pré-ovulatório, um folículo dominante pré-ovulatório. Ou seja, todo esse ambiente folicular e esse oócito que está aqui dentro estão sofrendo alterações hormonais, fatores de crescimento, hormônios, que vão fazer com que eu tenha uma maturação do folículo e do ócito. No momento da ovulação, esse ócito ele é captado pelas fímbrias da nossa tuba uterina. Então aqui a gente tem o nosso ócito com as células ao redor, isso aqui é o núcleo, aqui a gente tem a zona pelúcida. E no momento em que eu tenho a fertilização aqui na tuba uterina, que é esse ócito vai ter extrusão. Então ele vai ser ovulado com o seu primeiro corpúsculo polar e no momento em que eu tenho a fertilização, eu tenho a extrusão do segundo corpúsculo polar. Essa célula ela vai ser N igual a 32. Essa célula é N igual a 32. Fazendo com que a gente tenha 64 cromossomos. Tudo bem? Até agora alguma dúvida? Beleza. Então aqui uma figura que ilustra mais bonitinho, porque essa figura a gente tem esse corpúsculo polar perdido no meio ambiente, né? E aqui a gente tem o corpúsculo polar no lugar correto que ele tem que estar.
Então, é a mesma coisa. Eu tenho mitoses, que vão fazer a divisão dessas zoogônias em células semelhantes. Ócito primário, ou seja, no momento em que eu tenho tudo isso acontecendo na vida fetal, essa parte já vai acontecer no momento da puberdade. Eu tenho a primeira divisão meiótica, a formação do primeiro corpúsculo polar, ele está preso aqui no espaço perivitelínico. E no momento da fertilização, eu tenho extrusão do segundo corpúsculo polar e formação dos 2 pronúcleos. Nesse momento, eu passo a chamar essa estrutura de zigoto. Quando eu tenho o espermatozoide que entrou, mas ainda não formou os pronúcleos, eu posso chamar ele de óvulo. Então, aquilo que a gente muitas vezes ouve do nosso ginecologista, meninas, não porque o óvulo, porque vamos aspirar óvulo, porque vamos congelar óvulo, está errado. Óvulo houve a fertilização, mas ainda não houve a formação dos pronúcleos. Então, eu tenho uma estrutura que tem um espermatozoide lá dentro. Formou os pronúcleos, começou a singamia, eu chamo isso de zigoto, tá? Então, ele vai passar pela fase de ócito ou ovócito, óvulo e zigoto. Tudo bem? O que a nossa equipe de campo entrega pra gente? Vamos lá, me falem o que vocês acham. Ócitos, em que fase? Vamos pensar direitinho. Várias fases? Então, a gente vai estar trabalhando com folículos de 10 a 20, 20 e poucos milímetros, na grande maioria das vezes, mas esporadicamente a gente vai ter alguns folículos maiores que vão estar aparecendo ali, certo? Que estágio que vocês acham que esse ócito vai estar do seu desenvolvimento? Então, a gente vai estar trabalhando com os ócitos ao redor desta fase aqui. Por quê? Quando vocês colocam eles no meio de maturação, como que vocês sabem se ele maturou ou não? Expansão do cúmulo é um sinal, a gente já vai falar mais disso. O que mais? Extrusão do primeiro corpúsculo polar. Extrusão do primeiro corpúsculo polar. Quem está fazendo esse processo aqui? Vocês. Então, o ócito que vocês estão recebendo da equipe de campo é um ócito no estágio de vesícula germinativa. É um ócito que ainda não iniciou o processo de maturação nuclear. Ele está parado nesse estágio que a gente chama de plóteno da prófase 1. Tá? Então, vesícula germinativa, eu tenho núcleo desenvolvido, mas ele é imaturo. E ao redor das células, ao redor do nosso ócito, eu tenho células que, na grande maioria das vezes, a gente espera que elas estejam compactas, certo? Condizente com o estágio de vesícula germinativa. A gente vai ver algumas vesículas germinativas para poder, porque eu sei que é uma coisa que no ócito que a gente trabalha a gente não consegue ver facilmente, porque o citoplasma ele é escurinho, mas eu tenho aí ócito de outras espécies e a gente consegue ver também algumas colorações para a gente lembrar o que é essa vesícula germinativa. Beleza. Lembra que eu falei que em paralelo à oogênese a gente tinha a foliculogênese, certo? Então, qual é o momento que os meninos vão estar aspirando? Olha aqui. Quando eu tenho um antro folicular aparecendo. Ou seja, é um folículo que a gente vai visualizar pela imagem ultrassonográfica. Para vocês relembrarem, na imagem ultrassonográfica, gente, quando eles estão lá passando o ultrassom da nossa égua, eles só vão enxergar no ultrassom, só vão conseguir fazer imagem das estruturas que tem líquido dentro. O líquido na imagem ultrassonográfica, ele aparece anecoico ou hipoecogênico. Então, folículos muito pequenininhos, naquelas fases iniciais de desenvolvimento, que ainda não formaram esse antro folicular, eles não são visualizados. Então, eles estão aqui no meio do parênquima do nosso ovário, e eles não vão ser visualizados. Então, normalmente, o que chega para vocês é fruto de folículos antrais, em diferentes fases de desenvolvimento, tá?
Então, eles vão estar trabalhando, vão estar aspirando daqui para frente. Tudo bem? A foliculogênese, assim como a oogênese, ela inicia na fase fetal e ela é finalizada após a puberdade. Por quê? Assim como a oogênese, ela precisa de suporte hormonal, fatores de crescimento, um monte de proteínas que vão fazer com que aquele folículo comece a se comunicar com o oócito. Então, são processos que correm em paralelo. O folículo está maturando, o oócito está em fase de crescimento. Enxerguem exatamente o oócito, aquela correlação que eu fiz com vocês. Então, é como se ele estivesse preparando uma malinha de viagem. Então, ele coloca ali dentro do citoplasma dele tudo o que ele precisa carregar na viagem. E qual que é a viagem do nosso oócito? É passar pelo processo de maturação, passar pela fertilização e passar pelas clivagens iniciais. A ativação do genoma embrionário acontece da fase de ao redor de 8 células da divisão. Então, até lá, tudo que ele faz com o quê? Com a bagagem que ele trouxe do crescimento folicular. Então, essa malinha dele tem que estar preparada. E como que essa malinha de viagem é preparada? Durante essa fase de oogênese e foliculogênese. Então, nessa fase de foliculogênese, a gente tem as transformações dos folículos primordiais, que são esses formados na vida fetal, e até os folículos pré-ovulatórios, que vão acontecer na puberdade e, consequentemente, nos diferentes ciclos que essa fêmea tem. Eles apresentam transformações celulares e moleculares, tanto do ócito quanto das células, que foi o que a gente acabou de conversar. Incluindo não só as células da granulosa, que são essas células que estão aqui ao redor dele, mas também as células da teca. Estão lembrando desse nome? Teca interna e teca externa? Sim? Vou colocar de outra cor. Então, aqui no nosso folículo, além das células que a gente tem aqui da granulosa, da parede folicular, que formam esse pedículozinho e ficam ao redor do oócito, a gente tem células da teca, que estão aqui, teca interna e, de outra cor, teca externa. E elas são importantíssimas nessa comunicação com o oócito. Para vocês terem uma ideia, as células foliculares, elas não têm capacidade de fazer esteroidogênese, elas precisam das células da teca para fazer essa transformação, porque só as células da teca têm a enzima que pega o andrógeno e transforma em estrógeno. Então, elas estão envolvidas nesse processo também. Então, o controle, ele é por hormônios, fatores intra-ovarianos e fatores intrafoliculares, que fazem com que tudo isso aconteça. Mostrando a foliculogênese de uma outra perspectiva, então a gente vai sair lá de um folículo primordial, que vai ter ao redor de 30 micrômetros, até um folículo pré-ovulatório que vai ter 30 milímetros. Ou seja, é muito grande esse desenvolvimento que esse folículo passa no ambiente ovariano. Então, de primordial até pré-ovulatório, e nesse slide a gente vê as diferentes fases e o que influencia. Então, se vocês verem aqui, no momento em que os meninos estão aspirando, que eles estão aspirando nessa fase, eu tenho célula da teca, célula da granulosa, esteroidogênese, que foi o que eu acabei de comentar com vocês, transcrição de RNA, obtenção de competência meiótica, tudo isso acontecendo nesses estágios finais de desenvolvimento. Aonde que isso está no ovário? Isso aqui é vaca e isso aqui é gata. Olha que bonitinho, achei uma imagem linda. Na vaca, a gente tem nesse desenho dá para ver bem, diferentes fases de desenvolvimento dos nossos folículos acontecendo aqui na região cortical. Mesma coisa nesse outro desenho. E a parte medular trazendo toda aquela parte de irrigação, vasos. Na gata, a mesma coisa, isso aqui é o ovário inteiro de uma gata, feito numa imagem histológica. Então, vamos ver. Aqui, a gata. E aqui, a gente tem um corte desse parênquima da região cortical, mostrando as diferentes fases de desenvolvimento.
Então, a gente tem aqui folículos primordiais, aqui folículos primários, com o nosso ócito começando a aparecer aqui dentro, olha o núcleo do ócito. E agora a gente vai ver melhor todas essas fases e como que esse folículo e esse ócito vai se desenvolver. Lembrando que na nossa éguinha a coisa é invertida, certo? Então, tudo que aqui a gente estava... Deixa eu voltar um slide. Ele não quer voltar. Tudo que na vaca estava acontecendo na região cortical, na égua é o inverso. Então, toda essa foliculogênese, essa ogênese que a gente acabou de ver, acontece na região medular. E por que é importante esse local aqui? Esse local é a fossa de ovulação. É por onde esse folículo pré-ovulatório vai formar aquele estigma e vai ovular e ser captado aqui o ócito pela fímbria. Foi por isso que eu desenhei esse rinzinho aqui. Por quê? Porque o folículo tem essa fossa de ovulação, que é por onde a gente tem a captação do ócito. Já tive? Quem são esses folículos? Então, o folículo primordial, que é aquele folículo que a gente tem lá do desenvolvimento fetal. Se vocês verem, ele tem um citoplasma recheado de organelas, que é o que a gente espera dele, mas lembrando que ele ainda não atingiu o desenvolvimento que ele precisa para ser coletado. Lembrando da malinha de viagem. A malinha de viagem tem que estar cheia, porque ele tem muita coisa para resolver durante essa viagem que ele tem para fazer, né? Mas eu tenho aqui organelas, eu tenho núcleo, eu tenho nucleolo e aqui eu tenho uma visão desse ócito numa imagem em HE. Então, nessa fase, esse ócito está na prófase ainda, estão lembrando disso que eu acabei de mostrar para vocês? Ele tem uma única camada de células ao redor dele, que é uma camada achatadinha, se vocês verem aqui dá para a gente perceber também. Existem organelas, mas elas não estão inteiramente formadas e maduras. E a gente tem um núcleo aqui com a cromatina bem dispersa, certo? Passando para a segunda fase, um folículo primário. O que mudou? No folículo primário, eu passo a ter o início da formação da zona pelúcida. Então, a zona pelúcida começa a aparecer. E eu começo a ter uma camada de células, só que agora elas não são mais achatadinhas. Elas são células mais cuboides. Então, esse folículo está em fase de crescimento. Aqui a gente vê a mesma coisa, ó, as células cuboides. Aqui a gente começa a ter a formação da zona pelúcida, citoplasma e núcleo do nosso ócito. Então, no bovino, isso vai ter um folículo de mais ou menos 35 micrômetros com um ócito de 30 micrômetros, ou seja, praticamente o folículo é o ócito, né? A gente tem uma única camada ao redor dele. Quando a gente está no final dessa fase desse folículo primário, a gente já tem o aumento do número de camadas, então as camadas dessas células da granulosa já estão, não é mais uma única camada. A gente já tem o início da formação das células da teca ao redor dele. E eu já começo a ter a formação que eles chamam desses microvílos, que vão se estender entre as células da granulosa e o ócito. O que vocês acham que são esses microvílos? O que são vílos? Como se fossem dedinhos, certo? Então, vocês... Perdão. Canaizinhos de comunicação entre o ócito e as células que estão ao redor dele. Então, isso já começa a se formar. Então, esses microvílos, eles vão passar... Lembra que a zona pelúcida, ela era uma coisa assim? Então, ela permite a passagem desses dedinhos, esses microvílos, que devem ter uma função. Certo? Essas células que a gente tem aqui ao redor do ócito, então a gente tem uma célula aqui, uma célula aqui, uma célula aqui, elas começam a formar essas gap junctions.
são junções comunicantes entre uma célula e outra. Então, está começando a mudar o panorama do meu folículo, mas ainda não é o folículo que o Gustavo não é o ócito que o Gustavo vai me mandar. Porque ele não consegue enxergar isso aqui na imagem ultrassonográfica, concordam? Porque eu não tenho antro folicular. Sim? Todo mundo comigo? Maravilha. Chegamos para o nosso folículo secundário. Coisas começam a mudar. Então, eu tenho aqui o ócito, o núcleo desse ócito. Eu tenho uma camada de células da granulosa que já está em múltiplas linhas, certo? Eu tenho uma camada da teca que já está aqui se formando. Eu tenho um espaço aqui, desenhadinho aqui. Então, eu começo a ter a formação do comecinho do antro folicular. Aquilo vai começar a encher de fluido folicular. Da mesma forma, eu tenho muito mais comunicação entre essas células e essas células com esse ócito. Só para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem o ócito. Isso aqui é uma microscopia eletrônica também, tá? De transmissão. Então, aqui eu tenho o ócito, aqui eu tenho a zona pelúcida. Cada uma dessas aqui é uma célula da granulosa. E aqui eu tenho as células da teca interna, teca externa e estroma ovariano. Dá para ver aqui um folículo primordial, olha a diferença. Olha aqui o ócito do folículo primordial. Olha aqui o tamanho do nosso ócito. Então, é muito impressionante o quanto ele cresce nesse desenvolvimento, o quanto que ele está carregando, colocando de coisinhas nessa mala que ele vai levar na viagem. Essas células são importantíssimas, as células da teca, nesse controle hormonal. Então, o que essa imagem aqui do lado está mostrando? Eu tenho o colesterol chegando. O colesterol é o hormônio base para o desenvolvimento de qualquer hormônio esteroide. Não sei se vocês lembram. A gente tem o colesterol aqui. E aí, a cascata da esteroidogênese, ela é uma. Então, desse hormônio, desse colesterol, eu vou ter a formação dos progestágenos. Eu vou ter a formação dos corticosteroides. Eu vou ter a formação dos andrógenos. E eu vou ter a formação dos estrógenos. Por que eu estou chamando de progestágenos, andrógenos, estrógenos? Porque a gente tem um monte de progestágenos, um monte de andrógenos e um monte de estrógenos. Então, essa cadeia é única. O que faz eu ter a produção de progestágenos, andrógenos, estrógenos? Depende do tecido e do grupo de enzimas que tem aqui. Então, vocês imaginem que é como se fosse um bolo. A base é a mesma. Mas ele vai ser bolo de limão se vocês acrescentarem limão na massa. Ele vai ser bolo de chocolate se vocês acrescentarem chocolate. Mas a base da massa é a mesma. Ovinho, farinha, leite. No tecido que a gente está conversando agora, que é aqui no nosso folículo em desenvolvimento, o bolo precisa de estrógeno. Só que o estrógeno não vai chegar pronto. Ele precisa chegar como colesterol, ele vai passar por essas células da teca e ele vai ser aromatizado lá em cima. Ou seja, esse andrógeno que está chegando aqui vai ser aromatizado em estrógeno dentro do ambiente folicular. Então, o ambiente folicular, as células do folículo em desenvolvimento que vão colocar o tempero nessa massa, que vão produzir o hormônio que a gente precisa para aquele momento. Então, é muito bem sincronizado e organizado para que as coisas aconteçam da forma que a gente lê, né, a coisa pronta. E aqui está o nosso famoso folículo antral. É esse o ócito que vocês vão receber. O que esse ócito tem? Ele vai ter a zona pelúcida bem formada,
As células ao redor dele, que muita gente chama isso de complexo cúmulo zoócito, e essas células ao redor de corona radiata, talvez já tenham ouvido falar esse nome também. Fluido folicular aqui dentro, ou seja, esse antro folicular bem formado, células foliculares, as camadas da teca, a teca interna, a teca externa, e aqui a imagem em HE desse folículo, ou seja, no caso do bovino, esse folículo já vai estar, lembra que ele estava com 35 micrômetros? Ele passou para 1 milímetro. E o ócito, que estava com 30 micrômetros, passou para 80 micrômetros. Na espécie que a gente trabalha, é semelhante, números maiores. Então, o ócito que estava com 30 micrômetros foi parar lá com 80, 90 micrômetros. E o folículo que estava com 30, 35, foi para 30 milímetros, ou seja, teve um crescimento bem grande. Tudo bem? O que os meninos vão entregar para vocês no laboratório? Isso aqui. Certo? Lavadinho, limpinho, sem toda aquela escarificação que veio junto no momento da coleta. Reclamações a gente manda no saque. Mas é basicamente isso que vai chegar lá para vocês. A gente espera, pelo tamanho do folículo que os meninos estão aspirando e estão selecionando para vocês, que a gente tenha oócitos que não chegaram à maturação ainda, que não estão em metáfase 2, certo? Maravilha. Essa fase de oogênese e foliculogênese, ela é muito importante para o crescimento oocitário. Esse crescimento oocitário, ele vai se iniciar com o crescimento folicular, e a gente acabou de ver como que um folículo cresce, e vai finalizar na formação do folículo antral. Aí vem uma coisa que eu quero ouvir a opinião de vocês, e realmente é opinião. Nós temos uma população de folículos aspirados, Gu, me corrija se eu estiver errado, de 10 ao infinito, né? Mas, em geral, a gente está trabalhando de 10 a 25 milímetros. Até quanto, mais ou menos, que o folículo cresceria? (30, 40, 35, às vezes 45, né? Tem égua aqui. Será, e aí é uma dúvida minha, que eu até estava conversando com o Vilceu no grupo, não sei se você ouviu o áudio. Será que a gente está conseguindo mimetizar todo o crescimento desse ócito, porque a gente está tirando ele na metade, vamos supor que seja um folículo de 40, que ela ovularia, e a gente coletou ele com 20. Ou seja, ele tinha ainda 20 milímetros dentro de um ambiente folicular que ela sabe fazer todo o balanço hormonal, fatores, etc. Qual que é o nosso trabalho? Proporcionar para esse oócito um ambiente o mais saudável possível, o mais controlado possível, para que ele consiga finalizar o crescimento. E aí eu fiquei com a cabeça pensando esse final de semana, quando eu estava trabalhando nessa aula, será que a gente está... Porque no momento em que a gente transporta, a gente faz o tal do overnight com esse ócito, seja na transportadora, seja em cima da bancada, etc. Será que aquele ambiente... Eu tenho uma temperatura mais baixa, certo? Será que aquele ambiente, naquela temperatura mais baixa, com aquele meio que a gente usa, será que aquilo está fazendo alguma coisa para proporcionar esse crescimento? Porque no momento em que esse ócito chega no laboratório, a primeira coisa que eu faço com ele é colocar ele aonde? Descansou. Quanto tempo?
que é esse overnight que a gente fala, esse tempo. Que ele fica em um meio de holding. Maravilha. Passado essas 24 horas, a gente pega ele, maturação. E eu quero que ele faça o quê? Mature. E tenha a extrusão do primeiro corpúsculo polar. E eu dou um tempo para ele fazer isso. Eu fiquei pensando, e aí eu quero ouvir a opinião de vocês. A gente está tirando ele antes. A gente sabe que o período de crescimento desse ócito vai ser finalizado na formação do folículo antral. Será que é suficiente o período que ele ficou lá dentro até 20 milímetros? Será que a gente está proporcionando isso para ele durante esse descanso que ele fica ali nesse meio holding, a uma temperatura um pouco mais baixa? Ou a gente está forçando a mão e fazendo ele viajar com uma mala mais leve? O que vocês acham? Eu não sei a resposta. Você tem overnight 24 horas, depois uma duração mais 32 horas. Você tem 24 minutos. Nós estamos falando aí de 57, 60 horas. Se a gente deixasse aqui dentro da época, ele sair de 20 minutos, chegar à ovulação, esses 20 milímetros de crescimento, considerando uma época de 3 minutos por dia, seria pelo menos mais 6 dias desse óculos. Nós estamos trocando 6 dias, ou seja, mais de 100, quase 130 horas. 60 horas. Então, só pensando em tempo, nós estamos querendo que ele faça, com a metade do tempo, ele seja tão eficiente quanto ele seria fisiologicamente. Por isso que o trabalho de vocês é tão importante. Talvez uma duração em nível 80 e uma laboratório 665. E aí que vem a importância do trabalho de vocês. Porque vocês estão ajudando, ou vocês estão promovendo um processo. É isso exatamente o raciocínio que a Perla fez. A gente está pegando um ósseo que está com uma malinha de viagem mais leve. Vocês estão ajudando ele a permanecer viajando durante o período que ele precisa, mesmo carregando uma bagagem mais leve. Então, o controle que vocês fazem de limpeza, esterilização, pH, osmolaridade, controle de meio, o que vocês colocam lá dentro, toda aquela logística que vocês têm, que eu até estava conversando com ela outro dia, eu estava elogiando, inclusive, a rastreabilidade que vocês têm desse ócito até o momento que ele chega na égua. Tudo o que ele passou, o momento que ele passou, na mão de quem ele passou, qual o meio, qual o lote, isso é extremamente importante e é um mérito de vocês. Porque na hora que a gente tem um problema lá na ponta, eu vi vocês fazendo isso, é impressionante. Vocês voltam e falam, eu acho que é aqui, ó. É aqui que a gente tem que melhorar. Então, de verdade, para vocês, salva de palmas, porque o que vocês estão fazendo é muito legal e muito importante. Porque vocês estão trabalhando com uma criaturinha que não estava pronta para aquilo. E vocês estão proporcionando condições com que ele chegue no objetivo final dele. Tá? Voltamos à nossa aula. Nesse nosso ócito, a gente tem um aumento de tamanho do ócito de até 3 vezes. Para vocês terem ideia, em humanos, nessa fase de crescimento, eu tenho um aumento e organização de organelas que passam de 6.000 para 193 mil mitocôndrias nessa fase de crescimento. Qual que é o papel mais simples e básico de uma mitocôndria? Respiração celular e energia. Esse ósseo, lembra da malinha de viagem? Eu preciso de muita energia, porque eu vou ter que segurar a barra até as primeiras clivagens, sozinho. Depois que eu tiver a ativação do genoma embrionário, eu tenho ajuda, mas por enquanto sou eu. É onde eu tenho a síntese de RNA e de proteínas que vão fazer com que esse ósseo mature, que é o que vocês querem, fertilize e se desenvolva num embrião bem lindo. Dentro dessa oogênese e foliculogênese, a gente tem
algumas coisas que vocês conseguem observar facilmente, que é a maturação nuclear. Vocês não estão vendo os cromossomos, mas vocês estão vendo a extrusão do primeiro corpúsculo polar, certo? Então, a gente correlaciona isso com esse núcleo maturou. Mas e o citoplasma? O citoplasma, que é onde a gente tem todas essas estruturas aqui, que vão suportar todos esses processos, a gente não consegue acessar de uma forma muito fácil. Então, a gente tem diferenças entre as espécies, tá? Então, por exemplo, no camundongo, esse citoplasma, que a gente chama de ooplasma, ele é bem clarinho e quase não tem granulação, enquanto no equino a gente tem ele escuro com muita granulação. Essa variação é dependente do lipídio intracelular. Então, o que faz aquele citoplasma? Alguém já trabalhou com outra espécie que não seja bovino, que não seja equino? Bovino. Não é diferente? No bovino ele é bem mais homogêneo, né? Não tem aquela coisa que a gente brinca que parece uma meia-lua, né? De pretinha. Ele é bem mais homogêneo e ele é um marronzinho um pouquinho mais claro. Não chega ao ponto de ser um humano ou um pequeno roedor, que a gente tem, olha aqui, que coisa mais linda, que a gente consegue ver pronúcleo. Essa aqui imagem não está mostrando, mas a gente consegue ver pronúcleo. A gente consegue assistir a singamia. Mas aqui a gente tem o bovino e aqui a gente tem o equino, que são as duas espécies que a gente tem mais experiência. Então, eles são diferentes. Esse aqui é bem mais escurinho. Por quê? Porque a concentração de lipídio dele é muito maior. Por que que o lipídio nós temos mais lipídio nesse nosso óssito? Agora é hora dos porquês. Vocês já sabem que ele é mais pretinho e que vocês já sabem que isso é a culpa do lipídio, certo? Mas por que que eu tenho mais lipídio? Não? Vamos lá. Lipídio. Alguma coisa remete ao que a gente acabou de falar. Colesterol. A espécie com que a gente trabalha tem algumas características no desenvolvimento embrionário inicial que difere de todas as outras. Então, desde o momento em que que esse embrião vai passar da tuba uterina para o útero, ele sinaliza para a égua que ele está ali. Por quê? Ele produz prostaglandina E, que vai abrir a papila. Estão lembrando disso? Todo mundo é veterinário aqui? Não? Sim? Tem alguém que não é? Biólogo, zootecnista. Então, vamos lá. Vamos usar esse aqui, tá? Então, a gente tem aqui a tuba uterina e aqui a gente tem o útero da égua. Vou fazer só a metadinha para... Nessa junção entre a tuba uterina e o útero, a gente tem uma papila, ou famosa junção útero-tubárica. Essa papila, ela fica fechadinha. E ela só é aberta se eu tenho um embrião, então houve a fertilização aqui, as primeiras clivagens. Se eu tenho um embrião aqui, então eu estou fazendo a zona pelúcida e estou fazendo uma mórula compacta, tudo bem? Se esse embrião tem um grau de qualidade bom, ele é capaz de produzir prostaglandina E. O que essa prostaglandina E faz? Ela relaxa essa papila abre. E ele chega no útero da égua. Se ele é um embrião com uma qualidade ruim, ou se ele é um oócito que degenerou, não houve a fertilização porque o sêmen era ruim, porque houve a ovulação e a inseminação não foi no momento, independente do que aconteceu, não houve a fertilização, essa estrutura não fertilizada ou esse embrião de baixa qualidade, ele não produz a prostaglandina E. E ele vai ficando acumulado aqui. Até que eu tenha um embrião de qualidade que vai produzir, abrir a papila
e vai passar. Então, pode ser que vocês façam lavado numa égua e você tenha uma estrutura fertilizada bonita e algumas estruturas degeneradas no mesmo lavado. Por quê? Essa aqui foi responsável pela abertura da papila. No momento em que esse embrião chega no útero, ele não para. O que ele faz, gente? Ele migra. Estão lembrando disso? Se fosse uma vaca, ele iria parar aqui e alongar para os dois lados, formando a membrana coreolantoide. No caso da égua, não. Ele chega aqui, ele recebe uma cápsula glicoproteica acelular ao redor dele, que vai manter ele num formato arredondado e ele vai migrar pelo útero todo. Ele migra porque ele produz 2 hormônios, prostaglandina e estrógeno. Da onde vem o estrógeno? Produzido pelo embrião. Qual que é a base para produzir estrógeno? Colesterol. Vocês acham que aquele citoplasma cheio de lipídio vai estar ali à toa? Então, isso é um dos exemplos do porquê que o ósseo que a gente trabalha é mais escurinho. Porque ele vai precisar desse lipídio nos estágios iniciais para promover a migração embrionária. Ou além de outras funções, produção de energia, tudo que ele vai precisar, clivagem. Vocês lembram que do que é composto uma membrana plasmática? Você tem lipídios e proteínas, certo? Então, no momento em que esse embriãozinho está clivando, ele tem que fazer muita membrana plasmática. Porque eu tenho um blastômero, que vai virar 2 blastômeros, 4 blastômeros, 6 blastômeros, 8 blastômeros. Toda essa membrana plasmática precisa de lipídio. Da onde vem o lipídio? Do que ele tem guardado no citoplasma. Então, tem uma função importante, tá? Não é simplesmente não permitir com que a gente veja o núcleo e o pronúcleo. Beleza, então, como a gente falou, o que vai chegar para vocês? São ócitos provenientes de folículos em crescimento, que já apresentam antro folicular e que estão nesse estágio de ócito primário antes da primeira meiose. Beleza. O que e por que a gente está cada vez mais investindo o nosso tempo, o nosso conhecimento, a nossa habilidade? Dá uma olhada para esses 2 gráficos. Esse é um gráfico que foi publicado num paper do Dr. Galli, ou seja, um panorama europeu. E esse é um gráfico nosso, que a Vicky me mandou ontem. Então, nesse primeiro gráfico, a gente tem de 2010 a 2019, ele tem diferentes coluninhas, tá? Não vou falar uma por uma, mas só para vocês terem ideia, número total de ICSI, que é essa coluninha aqui. Olha como cresceu. Vamos olhar o nosso gráfico. Ah, são vocês, viu? Número de clientes, número de aspirações, número de embriões. A gente está vendo um panorama de 2018, 22 e 23. Então, por que a gente está aqui hoje? Porque a gente tem demanda. A gente tem demanda de um mercado em crescimento, que não é somente brasileiro, que é um mercado internacional. E qual é a nossa função? Oi? Produzir embrião, mas produzir embrião de boa qualidade. Em qualquer, around the world.
Por que a qualidade ela é tão importante? Como é seu nome? Tiago. O meu penúltimo slide é exatamente isso. O que o nosso cliente quer? O nosso cliente ele não quer o embrião, ele acha lindo. Inclusive porque vocês colocam lá no sistema, no app de vocês, e ele acompanha diariamente os números, e isso é uma coisa bem legal. Ele quer a gestação confirmada? Mas o que ele quer mesmo é o potro nascido. E a qualidade desse potro nascido depende do que a gente está fazendo. Ela vai depender desde o momento em que eles coletam o ócito lá, que eles tiram o ócito dessa égua, e por tudo que passa pela mão de vocês. E a gente tem demanda para isso. Para vocês terem uma ideia, curiosidade, como o nosso potencial de trabalho é muito grande, humanos, estamos falando de uma mulher. A mulher, ela vai perder na sua vida aproximadamente 7 milhões de ócitos, vão sofrer atresia ao longo da vida, desde o período fetal até a maturidade sexual. 7 milhões. 99% dos folículos não atingem maturação. Somente 400 a 500 ócitos ovulam da puberdade até a menopausa. Vamos passar isso para a nossa realidade. A nossa égua tem uma vida reprodutiva que vai mais ou menos de que idade a que idade? Vamos falar de 3 a 23. 20 anos. Certo? Pelas técnicas convencionais, a mais básica possível, essa égua produziria 1 potro por ano. Na melhor das hipóteses, né? Que a gente sabe que não é bem assim que funciona. Teria 20 potros. Quando a gente faz a transferência de embrião, a gente aumenta esse número. E quando a gente trabalha com outras biotecnologias, a gente consegue otimizar isso ainda mais. E minimizar o número de ócitos que ficam pelo caminho, que não vão chegar a nada. Então, na aula passada, a gente conversou sobre curva de crescimento folicular, e a gente viu que a gente tem vários folículos crescendo, até que o momento que você tem um que atinge o potencial para ser o folículo dominante, e o restante entra em atresia. Então, o que a gente está fazendo? A gente está aproveitando essa população folicular para conseguir produzir mais, obviamente, na demanda do criador e do animal que tem características para isso. Então, vocês recebem um grupo de ócitos, então aqui está aquela plaquinha bem pós-colheita, né, Gu? Cheia dos debris, das coisas que vêm junto no momento da aspiração, escarificações. E é isso aí que vocês vão produzir. Como que vocês vão produzir? É de vocês esse slide. Então, aqui é um resumo de todas as etapas que a equipe toda faz para que vocês consigam o produto final. Então, vamos conversar sobre essas etapas. Então, vamos lá. Primeiro, o nosso overview. Tudo isso é o que acontece desde o momento em que a gente tem acesso à égua até o momento em que a gente tem esse embriãozinho pronto. Então, a gente vai ter coleta e transporte dos ócitos, maturação in vitro, injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que é a nossa ICSI, cultivo in vitro e vitrificação, ou TE, dependendo da demanda que vocês têm. Independente da etapa que vocês tiverem, alguns princípios básicos são os mesmos.
O nosso óssito, ele é extremamente sensível a alterações de temperatura, luminosidade, pH, osmolaridade, esterilidade. Então, todos esses 5 princípios básicos, eles têm que ser obedecidos, independente da fase que vocês estão trabalhando. Mas lembrando que o nosso óssito, ele é bem sensível a qualquer alteração dessa. A gente vai focar na maturação in vitro, mas eu prometo que eu passo rapidinho com alguns pontos nas outras. Em relação à coleta, alguns pontos-chave são importantes. Então, por exemplo, entrar completamente no folículo, puncionar o centro do folículo. Aí vem o 3 e o 4. Escarificar a parede folicular e realizar turbulência. Por que que vocês que estão no laboratório acham que isso aqui é importante? Ele está aderido à parede. Que a gente consiga aspirar. Só um minutinho que eu estou pedindo arrego. Obrigada, Fábio. Então, a gente vai precisar de uma escarificação e de uma turbulência para fazer a coleta desse óssito que está preso na parede folicular. Além disso, esses pontos são importantes porque é só o óssito que eu quero? Que ele venha recoberto por células da granulosa, certo? Que seja uma camada, 2, 3, 4, muitas. Por que que essas camadas de células são importantes para o nosso óssito? Porque o óssito sozinho, o óssito desnudo, totalmente desnudo, tá, gente? Eu não estou falando de um óssito que tem um grupinho. Se ele tiver um grupinho de células, a gente já está feliz. Um óssito totalmente desnudo, ele não consegue conversar com o meio. Então, lembrem-se que a gente falou, obrigada, Fábio, que a gente falou da formação no desenvolvimento folicular, que eu tinha a formação de junções do tipo gap entre as células foliculares, e eu tinha a formação daqueles microvílos que atravessavam a zona pelúcida. Por quê? Porque é essas células que estão ao redor dele, que elas vêm porque a gente está fazendo uma boa escarificação e turbulência para coletar esse óssito, são essas células que vão fazer a comunicação do meio de cultivo com o óssito. São elas que vão fazer a passagem desses fatores de crescimento, desses nutrientes que a gente inclui no meio. Não adianta eu ter um óssito desnudo e um meio riquíssimo, que ele não vai conseguir aproveitar tudo aquilo que a gente está fornecendo para ele. Então, o cuidado na manipulação desse óssito, para a gente não perder essas células da granulosa precocemente, é extremamente importante, porque é ela que vai fazer o meio de comunicação. Espera que chegue no céu muito, é isso. Eu gosto muito do céu, nem sempre isso, né? Acredita-se que, por que isso que ele não vem? Claro, pode ser questão da manipulação, mas seria porque é um ósseo mais velho, mais maduro, mais frágil. O que acontece muitas vezes é que, dependendo, tenta conversar com a equipe que te encaminhou, se você tinha, por exemplo, algum folículo muito grande, no momento que aspirou, um folículo pré-ovulatório. Às vezes ele vem com as células mais expandidas. Mas mesmo assim, elas estão aderidas a ponto de você conseguir manipular com a sua pipetinha. Pode acontecer também de, no momento da aspiração, a gente está com alguma coisa da bomba desregulada, que é importantíssimo. A pressão de vácuo, ela influencia muito ele pode desnudar, na hora que ele está aspirando, ele pode desnudar, se essa pressão de vácuo não tiver adequada. Então, toda a parte do equipamento é importante, desde a agulha, que eu sei que vocês usam agulhas novas todas as vezes que vocês fazem, mas, por exemplo, quando eu fazia, a gente não tinha acesso a esse material. Então, a gente utilizava aquela agulha longa da Cook e a gente tinha que esterilizar a agulha e afiar a ponta da agulha todas as vezes que ia aspirar.
Então, a gente tinha problemas sérios com o material. As nossas bombas não eram reguladas como são reguladas hoje, a de vocês. Então, eu acho que todo esse sistema de aspiração pode estar influenciando. Se você tem um ósseo, por exemplo, proveniente de um folículo que cresceu e entrou em atresia, você também pode ter essas células terem expandido e você ter essas células mais frouxas, e no momento da aspiração ele também. Mas me fala uma coisa, ele vem totalmente desnudo ou ele vem com alguma coisa? Será que eu ainda tenho a foto? Gu, se você tiver a foto... Os folículos pequenos, sabe? Folículos às vezes menores que 10, a gente acaba observando um ósseo que nós achávamos que era desnudo. E aí o Thiago mostrou a foto para a Claudinha e ela, né, viu que... Se você tiver a foto, me dá, eu ponho ali e a gente olha. Se não, pede para o Thiago mandar para você e eu coloco... Aqui ele me mandou para você ver se me falar se é diferente. O que a gente vê realmente desnudo é quando a gente fala no microscópio. O que a gente percebe que, aparentemente, numa lupa, quando a gente não tem uma qualidade tão boa de imagem, a gente consegue ter algumas estruturas, a gente passa ele para avaliar no microscópio. Então, é onde a gente realmente vê que está desnudo. Isso aqui é desnudo. Eu tenho só o halo transparente. As que os meninos me mandaram tinha um pouco menos que isso até. Mas com que frequência? Oi? No mesmo pool vem ósseos de diferentes qualidades. A regulação do citoplasma desses ossos é igual aos outros ou Algumas vezes a gente até olha e fala assim, desnudo. A gente passa e avalia no microscópio, a gente vê até que tem distorção no corpo polar. Esse ósseo que também é desnudo. Então, assim, a gente sempre passa ele da maturação, quando a gente faz o processo de desnudação dele para a impressão. Quando a gente enxerga essa característica que está parecido com o ósseo de ruga bom, a gente passa. Alguns a gente observa a explosão de corpo polar, segue e ingere. Não coloca ele para maturar. Não, ele fica na maturação do corpo. Mas ele já veio com o corpúsculo polar instruído? A gente não consegue ver isso algumas vezes nas pulpas que a gente tem hoje. Depois a gente passa. Você falou que você pega ele já com o corpúsculo. Na X, que a gente já sabe o que a gente faz, a gente tira ele da placa de maturação, né? Passa por meio de desnudação da placa de desnudação. E isso já está desnudo. Ele vai junto com os outros, né? Que a gente vai desnudar. No momento que a gente vai desnudar, a gente já separa ele para uma luta de uma baixa, porque ele já está desnudo, né? Quando a gente vai avaliar ele melhor, desnuda os outros e vai passando. A gente constata, em algumas vezes, que esse ósseo que já estava desnudo lá na maturação, que veio e a gente colocou para isso para avaliar, tem corpo polar, a gente segue não. Algumas vezes a gente vê o ósseo bem escuro, desnudo, bem escuro. Ele tem a característica de estar degenerando, sabe? Ele já fibriza, e aí tem vezes que quando você desnuda ele até Se desintegra. Esfarela. Isso, é essa dúvida. Assim. A gente pode encontrar isso esquecendo daquela parte mecânica de equipamento, já vi isso na égua. Pode. Se ele é de um folículo pré-ovulatório, um folículo que já foi e voltou em atresia, pode. E pode ser que você esteja colocando ele no meio da maturação e não precisava. Pode ser que ele precisava de menos horas.
O que a gente via, por exemplo, quando eu fazia, era que a gente separava, pelo menos no meu experimento, tá? Foi um experimento de mestrado e doutorado. A gente separava os ósseos, o meu era matadouro, coletava de ovário de matadouro. Eu separava ósseos que estavam compactos de ósseos que estavam algum momento expandidos. E eu punha para maturar em tempos diferentes. Os que já tinham um certo grau de expansão, eu punha para maturar em menos tempo do que os que estavam totalmente compactos. Porque eu subentendia e baseado na literatura, que ele já tinha iniciado o processo de maturação. Então, eu trabalhava com tempos diferentes dependendo dele. Talvez o seu ósseo que esteja vindo desnudo, ele nem precisaria entrar para esse processo de maturação. Porque ele não vai conversar com aquele meio. Porque ele precisa das células ao redor dele. Passou do tempo dele? Talvez sim, porque ele entrou na maturação e ficou lá o tempo todo maturando junto com os outros. A parte mecânica a gente entende. Gu, depois que você conseguir a foto, manda pra mim. Eu pedi pra ele aqui, ele falou que tá procurando lá, já vai mandar. Tá bom. Eu lembrei que o trabalho da Marquês, não sei se você chegou a ver contato, Perecim também. Ah, Perecim. Ela trabalha com as PCBs, projeções transzonais, para o modelo, né, para o ósseo. Aí, nesse caso, era a influência do transporte lipídico e do estresse oxidativo dentro do ósseo. Pensando que, provavelmente, também existem as projeções transzonais do céu equino, e nesse caso é interessante para que ele tenha uma acúmulo de lipídio. Tem alguma coisa nesse sentido que pode ser prejudicial esse transporte além do normal de lipídio? No caso do bovino tinha aquela síndrome do bezerro grande, né, que foi essa suspeita que eles criaram a hipótese. Agora, no cavalo, não existe essa suspeita. Não. Mas eu acho que também ninguém, talvez, tenha estudado as PZPs. Que eu tenha conhecimento, não. Posso procurar? Mas provavelmente é mais uma via de comunicação. Provavelmente tenho. A gente tem que dar uma fuçada na literatura. Para a gente explorar. E o que se passa por aí. Manda um zap pra mim depois com o nome certinho que eu dou uma fuçada e a gente vê se acha alguma coisa. Eu tenho trabalho da minha filha. Ótimo. Eu te mando no dia que Porque que eu tenha conhecimento, não vi ninguém mexendo com isso. Eu lembrei desse modelo, só que tinha a hipótese baseada naquela síndrome do bezerro grande, do ponto da síndrome, etc. Mas realmente acho que não tem hipótese relacionada a isso. Não, e mudou muito, né, a coisa do meio de cultivo, né? Porque antes, no começo, o que a gente fazia? A gente superalimentava os nossos meios de cultivo embrionário, né? Como era soro fetal bovino, era BSA, era tudo que a gente tinha, a gente supernutria aquele embrião. E isso alterava totalmente o metabolismo embrionário. Tem uma colega minha que trabalha exatamente com o metabolismo embrionário. E hoje em dia eles estão fazendo receitas de meio muito mais enxutas para tentar produzir um embrião com muito mais qualidade. Então isso é uma das coisas que a gente tem. Mas me manda sim esse trabalho da Maitê que a gente dá uma olhada e vê se tem alguma coisa para o cavalo. Tá bom? Obrigada, Vicky. Claro. Falar isso no laboratório, que um ósseo pode ajudar o outro. Um ósseo com muita célula de grupos e outro com pouca célula de grupos, de deixar eles juntos em uma gota. É o tal do cocultivo, né? Ou eles trabalham independente. Sim, ou eles trabalham independente. Tem pouca célula de grupos, tem muito, ele vai pegar, vai passar as informações. Eu acho que assim, a gente talvez não precise. Tanto que a gente trabalha com ósseos com uma camada ao redor, 2 camadas ao redor, e eles vão para frente, eles viram embriões, eles viram gestações. Obviamente que eles devem ter comunicação de fatores extracelulares para aquele meio, um vai e vem de informação, isso com certeza. E que esses ósseos que têm uma camada a menos de células, eles possam se beneficiar dessa comunicação que está tendo naquela gotinha. Tanto que a gente tem um número de ócitos, um número de embriões por gota, isso não é uma coisa à toa, né? Isso tem estudos mostrando que mais do que isso a gente vai ter efeitos deletérios pelo consumo do meio, dos nutrientes, e
menos também, a gente tinha na época, não sei se as pessoas fazem mais, mas a gente tinha umas plaquinhas que a gente usava da Nunc, que tinha well on well, que era o buraquinho dentro do buraquinho, que a gente fazia cultivo de célula única, principalmente para clone, quando a gente trabalha com zona free. Então, para que aquelas células não se dispersem no momento que você faz a eletrofusão, a gente trabalhava com esse tipo de cultivo, que era basicamente um dentro de cada uma daquela microgota. Mas hoje a gente sabe que é importante, a comunicação entre eles é importante, mas eu acho que ele tendo aquela camada ao redor, seja ela parcial, ele é capaz de ter comunicação com esse meio, tanto que a gente vê que esses ócitos vão para frente e conseguem se transformar em embriões. Mas sim, eu acho que é importante, esse co-cultivo entre eles é importante. Com certeza. Então vamos aonde nós estávamos. Bom, já falamos dos princípios básicos, falamos da importância das células e vamos olhar esse slide que eu gosto muito. Isso aqui é um folículo. E a gente tem uma parte da parede folicular, com as células foliculares, células da teca e um ócito aqui dentro. E aqui a gente tem um outro folículo, parte da parede folicular, isso aqui é o antro folicular desse, com uma camada de células e o nosso ócito aqui. Um é bovino e o outro é equino. Quem é quem? Mais alguém? Por que vocês acham que o de baixo é equino e vocês estão certos? O que a gente tem de diferença é que aqui, no caso da nossa égua, a gente tem a camada do cúmulus mais espesso, tem uma menor fenestração entre essas células, ou seja, estão vendo esses espaços que a gente tem aqui? A gente quase não tem aqui. Essa área, ela forma uma ancoragem desse ócito muito mais firme. Então, essa é a principal razão que no momento da aspiração, os meninos precisam fazer curetagem, fazer turbulência, porque é muito mais difícil a gente tirar esse complexo cúmulus ósseo daqui do que ali. Ali na vaca, se vocês já viram aspirar vaca, eles entram com a agulha e vão aspira e acabou. E a gente vai ter que entrar dentro de um folículo, os meninos fazem todo aquele massageamento, raspam a parede folicular para conseguir recuperar esse ósseo, porque ele está muito mais aderido aqui. E é a qualidade dessa aspiração que vai influenciar no processo depois, por conta dessas células que vêm junto no processo de aspiração. Então aqui, só para eu matar a saudade, né, porque essas aqui são nossas, minha e da professora Fernanda. Então aqui a gente tem células que vêm ao redor do nosso ócito proveniente de um folículo pré-ovulatório com estímulo de gonadotrofina. Então aqui o fluido bem com bastante sangue logo pós o lavado, e aqui no meio dessa estrutura aqui a gente tem o nosso ócito. Em comparação com os nossos ócitos imaturos, que é o que a gente está mais acostumado a trabalhar, que a gente tem as células mais compactas e ao redor deles. Na hora do transporte do ócito, o que a gente precisa manter? A gente precisa manter a inatividade metabólica. Eu não quero que esse meu ócito gaste. Eu ainda quero que ele faça o quê? Acumule. Certo? Ele está ainda preparando a malinha. Então, eu não quero atividade metabólica, eu não quero danos oxidativos, eu quero manutenção da meiose. Por quê? O ideal, o meu plano ouro, é que eu tenha um grupo de ócitos homogêneos que vão entrar na maturação no mesmo estágio e vão sair da maturação no mesmo estágio. É isso que a gente gostaria que estivesse acontecendo. É total realidade? O que vocês acham? Não. Eu posso ter alguns ócitos ali que estão um pouquinho para frente, alguns ócitos que estão um passinho para trás, nesse estágio de crescimento e maturação.
E é importante que vocês tenham isso em mente, tá? Então, essa capacitação oocitária, será que o transporte está influenciando nela? Lembra que eu falei para vocês que o período de oogênese e foliculogênese era importante no crescimento oocitário? Então, eu coloquei esse slide em outra cor, realmente para a gente colocar na cabeça que é importante a gente pensar nessa fase. No momento do transporte, no momento que a gente coloca esse óssito lá no laboratório, nesse overnight, nesse tempo de descanso, será que a gente está ajudando ele a finalizar esse período de crescimento para que ele mantenha o bloqueio meiótico e esteja pronto para a maturação? Eu acho que isso é um ponto-chave que a gente ainda tem que trabalhar. E a nossa maturação in vitro? Ela é dividida em duas. Apesar de a gente, no momento da avaliação, focar ou ter acesso à maturação nuclear por meio da extrusão do corpúsculo polar, a gente tem que sempre lembrar que as duas vias têm que caminhar juntas. E aí está o grande segredo da coisa. Fazer a maturação nuclear, a gente consegue fazer e a gente tem melhorado muito os índices. Até alguns anos atrás, quando eu trabalhava com isso, quando eu tinha 40% de maturação nuclear, eu estava dando saltos dessa altura. Hoje em dia, para vocês fazem de 60% e assim, queremos melhorar, a gente tem potencial para melhorar isso. Então, a gente já aprendeu algumas coisas. Mas a gente ainda tem um intervalo aí, né? Que a gente ainda consegue melhorar. Mas a maturação citoplasmática, ela é muito mais difícil de acessar. O que acontece na maturação nuclear? A gente já adiantou umas partes, então eu vou passar até um pouquinho mais rápido com vocês aqui. A gente tem reversão do bloqueio meiótico. Então, aquele nosso óssito que estava em estágio de vesícula germinativa, ele vai ter a quebra da vesícula germinativa. Ele vai ter condensação desses cromossomos, que é o que a gente vê aqui, formação desses fusos meióticos e separação desse material nuclear. Uma parte vai para o corpúsculo polar e uma parte fica na placa metafásica. Basicamente é isso que acontece. Isso aqui é mediado por alguns fatores que a gente já vai ver quem são os dois principais. Obviamente existem outros, tá? Mas a gente vai ver quais são os dois principais. Então, todas essas fases da meiose, não sei se vocês lembram desses nomes, a gente tinha na aula de embriologia, né, dava até nervoso. Então, a gente tem metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, metáfase 2, tudo isso está acontecendo dentro do núcleo do nosso óssito. E aqui, mais uma vez, ressaltando a importância da gente ter essas células ao redor. Então, olha que bonitinha, nessa imagem aqui, um desenho, ele mostra uma camada de células foliculares, o oócito, a zona pelúcida, aquelas projeções, aquelas microvilosidades que a gente viu e o tipo de comunicação que a gente tem. Então, por exemplo, setas curvas, que são essas setas que estão em rosa, são sinais parácrinos que a gente tem de comunicação entre esse oócito e essa célula. E nas setas retas, que são essas setas que a gente tem aqui, gap junctions, que são troca de moléculas regulatórias. Se vocês olharem para essa imagem, que é uma imagem bem bonita, a gente consegue ver essas projeções dessas células passando pela zona pelúcida e indo até o citoplasma do nosso óssito, o nosso ooplasma. Então, sim, elas são muito importantes. Lembrando que esses, inclusive, são os óssitos que vocês recebem fotos de vocês, tá? Lembrando que tudo isso aqui está representado aqui por essas estruturas. Obviamente, isso aqui é uma versão muito mais simplificada dessa maturação nuclear, com a vesícula, a quebra da vesícula, a condensação dos cromossomos, formação da placa metafásica, e aqui a metáfase 2 com a extrusão do primeiro corpúsculo polar. A gente tem que lembrar que isso é uma etapa muito mais elaborada. A gente tem duplicação do DNA, a gente tem separação primeiro desse material, depois a gente separa as cromátides e tudo isso acontecendo nessas diferentes fases da meiose até a gente ter uma célula pronta para receber o espermatozoide.
Vou mostrar esse vídeo. Então, a gente tem ali, vocês estão vendo que em verde, um pouco mais brilhante, a gente vai ter a formação dos fusos meióticos, aí a gente tem os cromossomos ali no meio e a gente vê exatamente eles se organizando, se condensando e se separando, indo para a periferia do ócito, fica um grupo fica dentro do citoplasma, que é a placa metafásica, e a gente tem a extrusão do primeiro corpúsculo polar, que foi o que a gente acabou de ver. Então, vamos lá, solta o vídeo. Então, a gente tem aqui eles condensando, vindo para a periferia e separando em dois grupos, corpúsculo polar e placa metafásica. Degenerado, você viu? Ai, de novo, gente, esses YouTube da vida não dão paciência pra gente. Não quero você. É um ócito degenerado. Você viu que ele fica vermelho e não vai para frente. É exatamente isso. Pode trabalhar o ósseo, mas ele não é ele está na maturada. Ou ele já degenerou esse grupo. Ou teria alguma característica? Eu acho assim, se é um ócito que entrou na prófase 1, na seu meio de cultivo, e ele obedeceu esse tempo, a gente espera que ele esteja lá pela cronologia do processo. Se é um ócito que já estava adiantado no processo, um ócito que já estava acelerado, e você deixou naquele tempo de maturação, você pode ter sim esse corpúsculo sendo degenerado. É muito difícil, só pela característica do citoplasma, você saber quem é quem. Eu injetaria. Porque a gente está trabalhando com uma espécie que tem um citoplasma escuro. Você não tem como identificar a placa metafásica, a não ser que você faça uma coloração dele, por exemplo, com um corante fluorescente. Só que aí você vai interferir na viabilidade desse ócito depois, que é o que a gente acaba fazendo muitas vezes a transferência nuclear, para ter certeza que você está fazendo a retirada do material nuclear de forma correta, que você está enucleando aquele ócito. Então, você tem que expor ele a uma luz fluorescente, a um corante fluorescente, mas a gente sabe que isso interfere na qualidade do embrião produzido. Então, seria a única forma que você teria, porque você estaria vendo que é exatamente isso aqui, você estaria vendo o que o seu núcleo está te mostrando. Não tem como fazer. Então, assim, na dúvida, eu injetaria. Anotando que você está fazendo a injeção de um ócito que você não está vendo corpúsculo polar. Já vou um minutinho. Mas aqui, ó, quando você faz a coloração com Hirsch, que é esse Hirsch 36342, você tem aqui, por exemplo, vesícula germinativa, placa metafásica. Aqui você tem placa metafásica e o primeiro corpúsculo polar, que é a mesma coisa que a gente vê aqui. Então, aqui a gente tem VG, a quebra da vesícula germinativa, está super bonitinho esse aqui, metáfase 1 e corpúsculo polar. Aqui em cima é outro tipo de coloração, que é a urceína cética, que era o que a gente usava mais. Então, por exemplo, eu tenho vesícula germinativa, a quebra da vesícula, olha que bonitinho, os fusos puxando os cromossomos, um para cada lado. Aqui a gente tem a placa metafásica, o corpúsculo polar, e aqui um ócito mal desnudado por mim mesma, onde você tem a coloração das células foliculares. Estão vendo aqui? Então, isso aqui é uma forma que a gente tem para acessar essa maturação nuclear. Obviamente, não é o que vocês vão fazer na rotina, porque uma vez que vocês fazem isso, vocês estão, essa aqui, com certeza, destruindo o seu ócito, e aqui você diminuindo muito a qualidade dele. Pode perguntar, minha flor. Será que é corpúsculo polar mesmo? O ócito do equino, ele tem, eu vou tentar lembrar para você o nome, se eu não conseguir lembrar, você me cobra. Ele faz a extrusão de lipídio no processo de maturação. Ele pega uma parte, alguns ócitos, não são todos, mas alguns ócitos no processo de maturação, ele faz a extrusão de uma parte desse lipídio e joga no espaço perivitelínico. Não me vem agora o nome, mas eu tenho isso, eu vou lembrar. Ou o Fábio já vai pesquisar, porque ele... E aí, talvez seja isso, talvez seja a extrusão. E não é ruim.
tá? Não menospreze esse oócito, porque ele mantém a qualidade dele como qualquer outro. Ele só fez a extrusão desse lipídio. Mas tem um nome que o ósseo de equino faz isso. Exatamente, sou eu que estou viajando. Tem uns sapatinhos ali dentro, just in case. É só um contorno que a gente... Está em processo de extrusão. Sim. Mas ele está numa fase boa. Eu recomendo. É a mesma coisa que eu falei para a Lu. Se você desconfiou que aquele ósseo ele já foi maturado, que aquele corpúsculo ele desintegrou, injeta. O não a gente já tem. Então, bonito, mas cadê o corpo polar? eu injetaria. Nesse caso a gente injeta. Até o que você falou, que a gente acha que é 2 corpos polares. Às vezes está um em uma extremidade do ósseo e o outro em outra. Aí você fala assim, qual é o corpo polar? Você entendeu? O problema é que ele vai te confundir na hora da injeção, porque você vai ter que posicionar, e a gente sabe que uma coisa que é importante é que o corpúsculo polar, ele vai estar próximo, que nem a gente viu no vídeo do que eu mostrei para vocês, ele vai estar próximo da placa metafásica, porque os cromossomos vêm, né, e eles se separam aqui, então o corpúsculo sai, a placa fica. Mas se você mantiver ele em cultivo, esse corpúsculo pode caminhar, tá, gente? E ele pode passear nesse espaço perivitelínico e te enganar no momento. Então, por isso que a gente colocou lá princípios básicos. Um dos princípios básicos era tempo. Porque senão a gente perde totalmente a referência na hora de fazer a injeção do nosso espermatozoide. Gostaríamos que todos estivessem clarinhos assim, né? Mas não estão. Então aqui a gente tem, esse é o didático, né, o do livro. Corpúsculo polar, a zona pelúcida, todas as células da granulosa ao redor, emitindo as suas projeções. Aqui a gente tem o nosso. Então, o ósseo equino, ele tem essa característica de estar com o lipídio, às vezes, aglomerado num canto. Isso não tira a qualidade dele, tá, gente? Isso é importantíssimo, porque às vezes o pessoal vem do bovino com uma mente voltada para olhar aquele histoplasma. O histoplasma tem que ser homogêneo, aquela granulação homogênea, senão a gente classifica, é o tal do classificação grau 1, grau 2, grau 3, degenerado. Aqui a gente não faz isso. Todos os nossos oócitos são importantes e eles são cuidados com o mesmo carinho. Lembrem-se que a maturação citoplasmática está acontecendo concomitantemente. Ou seja, enquanto o núcleo está fazendo toda aquela organização, as organelas também estão se reorganizando. Então, mitocôndrias e complexos de Golgi vão se redistribuir, ocupando uma posição mais central da célula. Os grânulos corticais, que são derivados do complexo de Golgi, vão para a periferia. Tudo isso está acontecendo lá dentro, a gente não está vendo. Microtúbulos e microfilamentos são reorganizados, por quê? Essas organelas, elas não são livres naquele citoplasma. Elas precisam de caminhos para seguir, como se fossem trilhos de trem. Então, o trenzinho vai andar no trilho. Então, as organelas, elas fazem isso. E quem dá esse direcionamento para elas são esses microtúbulos e microfilamentos, que são como se fossem trilhos que fazem o carreamento dessas moléculas dessas organelas dentro do citoplasma. Então, os grânulos corticais, se vocês olharem aqui, são essas estruturas em laranja, essas bolinhas em laranja aqui na periferia. Eles estavam aqui no centro e foram para a periferia. Nesse momento, junto com isso, a gente começa a ter expansão das células, ou seja, modificações dessas junções do tipo GAP. Então, o ósseo está entendendo que aquela comunicação que ele está tendo com o meio, daqui a pouco não precisa mais acontecer. Então, no momento que ele vai expandindo, ele vai se distanciando, perdão, daquele ósseo.
Os grânulos corticais são importantes marcadores para a gente que essa maturação citoplasmática está acontecendo. Eles são formados a partir do complexo de Golgi e eles ficam aqui dispersos no citoplasma do oócito, até que esse oócito vai atingindo a sua maturação e eles vão alinhando próximo à membrana plasmática. Por quê? Vocês lembram para que servem esses grânulos corticais? O que é? Bloqueio à polispermia. Lembraram desse nome? O que esses complexos de Golgi fazem? Eles ficam aqui. Deixa eu fazer um outro ócito para vocês. Perdi as canetas. Vamos desenhar um ócito aqui. Então, a gente tem o ócito, membrana plasmática, a gente tem a zona pelúcida. A gente vai ter aqui um núcleo e um citoplasma. Esses grânulos corticais que estavam aqui no centro, no momento em que esse ócito está maturando, eles vêm e formam realmente uma fileira aqui ao redor da membrana plasmática do ócito, que é o que vocês conseguem ver nessa foto de microscopia. Então, esse aqui é um ócito equino imaturo, onde eu tenho esses pontinhos pretos, que são os grânulos corticais, no citoplasma. Tudo isso que é branquinho é lipídio, tá, gente? Que no momento da microscopia, isso aqui é microscopia eletrônica de transmissão, dos ócitos que a gente maturou. Então, grânulos corticais e lipídios. Quando eu estou próxima da maturação, olha aqui onde estão os grânulos corticais, todos enfileiradinhos, e aqui é a zona pelúcida. Aqui é o restante do citoplasma do ócito. Então, eles vão enfileirar aqui. Por quê? Porque no momento em que eu tiver na fertilização convencional, eu tenho aqui o espermatozoide chega, né? Ele sofre reação de acrossoma, ele entra de lado, aí ele é abraçado pelo citoplasma do ócito e colocado aqui dentro inteiro, tá? Lenda urbana que só entra a cabeça. Mentira, ele entra inteiro. No momento em que eu tenho a entrada do primeiro espermatozoide, esses grânulos corticais, eles são extruídos, ou seja, eles são jogados aqui no espaço perivitelínico. E o que eles fazem? Eles endurecem a zona pelúcida, não permitindo com que outros espermatozoides que estão aqui entrem, evitando a polispermia. E aí, consequentemente, as aberrações cromossômicas. Esse é um dos problemas, uma das justificativas que a gente tinha para não conseguir fazer fertilização in vitro convencional. Porque, aparentemente, o que acontecia? A gente tinha uma extrusão precoce dos grânulos corticais, um endurecimento da zona pelúcida que não deixava com que o espermatozoide penetrasse. Então, a gente tinha alguma falha no mecanismo de maturação que fazia com que eu tivesse um endurecimento precoce da zona pelúcida. No caso de vocês estão fazendo ICSI, ou seja, vocês estão atravessando a barreira, né? Vocês não precisam que esse espermatozoide faça isso. Mas é exatamente esse o mecanismo de maturação citoplasmática que o ócito tem que fazer. E um dos principais indicadores são a migração dos grânulos corticais, dizendo que está tudo bem. Olha que lindo! Então, o que a gente tem aqui? Em vermelho são microtúbulos, em verde são microfilamentos e em azul a cromatina. Então, a gente vê que o nosso ócito ele é recheado desses microfilamentos, que são, na verdade, os trilhos que vão organizando levando e trazendo essas organelas. A gente tem aqui exatamente a mesma imagem que a gente viu no vídeo, só que no vídeo, obviamente, de uma forma dinâmica, da formação dos fusos, da meiose, a junção aqui dos
dos cromossomos e separação deles, formando corpúsculo polar e placa metafásica. E a gente tem aqui um oócito degenerado. Ou seja, dá uma olhada para a diferença que a gente tem do padrão do citoplasma quando a gente compara com os outros todos. Tá? Então, isso numa microscopia confocal com fluorescência. Alguns fatores estão envolvidos nessa maturação. Eu vou falar dois principais, tá? Um é o fator promotor de maturação, que a gente chama de MPF, que inclusive ele já apareceu aqui para vocês nesse slide anterior. Dá uma olhada aqui. No momento em que eu tenho a quebra da vesícula germinativa, ou seja, a vesícula germinativa é quebrada para iniciar o processo de maturação, eu tenho queda desse MPF, fator promotor de maturação. Então, enquanto o fator promotor de maturação está alto, essa meiose não progride. Então, vamos lá ver o que ele faz. Então, ele é o principal regulador dessas modificações durante a maturação do oócito. Ele regula a condensação dos cromossomos, bloqueia a atividade transcricional, estimula o rompimento do envelope nuclear, reorganiza os microtúbulos e ele tem uma baixa atividade quando esse oócito está em vesícula germinativa. E a atividade dele é máxima quando ele entra nas divisões celulares. Então, ele é ativado pela queda na concentração desse AMP cíclico e muito mediado ao controle hormonal. Então, a gente está falando aqui de LH, que está relacionado com aquele processo final de maturação. Outro fator importante é o que a gente chama de proteína sinase ou quinase ativada por mitógeno, que é MAPK. Elas são proteínas que são ativadas por sinais extracelulares e função, fosforilação de fatores de transcrição e proteínas do citoesqueleto, ou seja, construindo os trilhos que nossas organelas vão precisar. Ela é ativada no momento da quebra da vesícula germinativa e fica alta até o final da maturação, e ela mantém a estabilidade desses fusos e desses microtúbulos, ou seja, colabora principalmente com a maturação citoplasmática. Essa imagem foi uma imagem que eu mostrei para os meninos na primeira aula. De todos os fatores e hormônios que vão interferir, isso aqui é um folículo em desenvolvimento, todos os fatores de crescimento, os hormônios que vão interferir nessa maturação nuclear, maturação oocitária, tanto nuclear quanto citoplasmática, dentro da égua. Isso é o que a gente consegue ver, e no máximo a gente vê a extrusão do primeiro corpúsculo polar. Então, é só para lembrar que a gente tem um monte de mecanismos, muitos deles os quais a gente ainda não entende ou não entende completamente, que estão acontecendo dentro do ócito, desde que a gente coleta ele da égua naquela fase imatura, ou seja, um prófase 1, até que a gente chegue ele num estágio de metáfase 2 com as células expandidas. A gente fica muito feliz quando a gente abre a nossa plaquinha depois do tempo de maturação e encontra essas células expandidas, certo? Então, é um indicativo importante para a gente. Dúvidas com a maturação? Não? Na nossa ICSI, nós temos as nossas principais preocupações são selecionar um espermatozoide de boa qualidade, minimizar a contaminação com crioprotetores e meios, mas a gente tem algumas outras coisas envolvidas no processo do espermatozoide que a gente tem que prestar atenção. Então, isso aqui é uma revisão de literatura que a gente escreveu esse ano e mandou para a revista do CBRA, Animal Reproduction, falando exatamente das perspectivas do sêmen na produção, na injeção intracitoplasmática de espermatozoides. A gente veio conversando no caminho, eu e o Fábio, a nossa viagem de quase 2 horas, exatamente sobre isso. Além da gente falar da vida, né, a gente veio falando de espermatozoide, os mecanismos de seleção. E ele me mostrou, inclusive, algumas novidades que estão sendo usadas em reprodução humana, que eu acho que podem ser interessantes para a gente na escolha do melhor espermatozoide. A gente fica muito focado no ócito, mas o espermatozoide é um componente extremamente importante do processo,
A gente sabe que tem, por exemplo, no humano, muitos trabalhos que mostram que espermatozoides que vêm de homens mais velhos podem nos trazer diferença na produção embrionária, que a seleção do espermatozoide ela é importante, inclusive, na perda gestacional, que era uma coisa que a gente estava vendo ali enquanto esperava vocês, e até algumas formas da gente selecionar melhor esse espermatozoide. Então, depois a gente conversa com vocês para ver se vocês acham que a ideia é boa e, de repente, surge alguma coisa para a gente poder selecionar melhor o espermatozoide que a gente está usando na injeção dentro do nosso ósseo. Lembrando que o óssito só vai finalizar a maturação dele no momento em que ele é fertilizado. É aí que acaba o processo. Por quê? Porque no momento em que ele é fertilizado, eu tenho a ativação desse óssito e eu tenho a finalização da metáfase 2, passa para a telófase 2, extrusão do segundo corpúsculo polar. E aí eu tenho a formação do óvulo, que vai, no momento da singamia, virar o nosso zigoto. Tá? Então é nesse momento que a gente finaliza a maturação com a ativação ocitária. Lembrem-se que essa ativação ocitária depende muito do cálcio. Então, a presença do espermatozoide e ele inteiro, que eu brinquei ali com vocês no negócio da cauda, é importante para essa ativação. O influxo de cálcio e a ativação ocitária para que ele inicie as suas primeiras clivagens. Então, está aqui o nosso mecanismo, né, de fertilização. A gente tem o que eu acabei de desenhar para vocês aqui. A reação de acrosoma, a penetração desse espermatozoide no espaço perivitelínico, passando para dentro da membrana plasmática e do citoplasma, formando os pronúcleos, extrusão do segundo corpúsculo polar, e é isso aqui que a gente espera ver. Então, esse é o ósseo que eu falo para vocês, que é de Murino, no qual a gente consegue enxergar a extrusão dos dois corpúsculos polares extruídos e aqui os dois pronúcleos, que é muito bonitinho de ver, inclusive em singamia, ou seja, eles estão se unindo. Passando por essa fase de injeção, gente, a gente tem um caminho longo ainda. Eu coloquei essa linhazinha para lembrar vocês de que tudo isso que a gente fez até agora, vocês fazem em quanto tempo? Desde o momento que os meninos coletam. 2 dias. Certo? Quanto tempo ele vai ficar em cultivo? Então, a gente está no terço inicial do processo. E olha a quantidade de coisas que vocês já fizeram, ou que vocês e os oócitos já fizeram. Então, todos os processos, os processos de maturação nuclear, citoplasmática, fatores envolvidos, crescimento desse óssito, maturação, tudo isso aconteceu em 2 dias. E a gente ainda tem um caminho aí de 7 a 8 dias para percorrer, que vai acontecer nessa fase de cultivo e vitrificação. Então, hoje eu não vou ter tempo da gente conversar sobre isso, mas a gente volta e conversa depois com mais calma. Nessa fase de cultivo, até o momento que você tem esse embriãozinho pronto, a gente tem diferentes clivagens. Aqui o nosso embrião corado com Hirsch também mostrando o número de núcleos produzidos. Aqui os embriões lindos que vocês produziram e o Marcos me mandou as fotos para eu colocar. E aí a gente meio que entrando para o nosso caminho final da aula, lembrando que o nosso objetivo principal não é a produção do embrião. É um passo muito importante. Muito importante porque vocês viram a trabalheira que foi para a gente chegar até aqui. O quanto que a pesquisa evoluiu, que os trabalhos evoluíram, que a parte comercial evoluiu para a gente estar hoje no patamar que a gente está. Mas o que o nosso cliente quer é o quê? Outro. Então, ele vai ficar muito feliz com os embriões lindos que a gente está produzindo, com os blastocistos lindos que a gente está produzindo in vitro. Que, inclusive, tem assim, uma melhora absurda de qualidade comparado com o que a gente tinha antes. Antes a gente tinha uns embriões muito mais escurinhos, menorzinhos. Então, olha o embrião que vocês estão produzindo hoje, como está bonito. A gente tem as gestações confirmadas, mas o nosso criador fica muito feliz? Fica. Mas o que ele quer está aqui.
que é o potrinho nascido. E quanto mais a gente melhorar o processo para chegar até aqui, a gente vai melhorar a qualidade do nosso produto final. Vai diminuir a perda gestacional, seja no terço inicial, principalmente, né? Mas a gente sabe que existem perdas, e aí vem o pessoal da obstetrícia, da perinatologia, pensando nas perdas mais tardias, mas as perdas iniciais a gente tem ainda muito trabalho a percorrer para conseguir chegar nesse produto final. Então, quais são os fatores que afetam esse processo? Então, de todas as etapas que a gente passou, o que vai afetar o nosso processo? Basicamente, gente, tudo. Então, esse material que eu trouxe para vocês, que foi produzido lá na Universidade de Dublin pela professora Nian Lewis, é um material que vai mostrar todos os estágios da produção in vitro e quais são os principais alertas nas variáveis. Por exemplo, coleta de óssito, égua, transporte, meio, instrumentos, maturação de óssito, quais são os pontos-chave que ela identificou como possíveis problemas na produção embrionária de equinos, tá? Que é isso que está aí, que eu imprimi para vocês poderem levar para casa. Habilidades e características. Olha que bonitinho, eu botei até logo na camisa. A gente entende que a equipe de laboratório tem que ter um conhecimento de biologia embrionária, cultura de células, bioquímica, porque vocês estão envolvidos diretamente com produção de meio, pH, osmolaridade, tudo isso é importante. Habilidades técnicas de limpeza e organização. Quem não tem isso não consegue ficar dentro do laboratório, porque basicamente é uma característica que é inócua, né? A gente tem isso. Habilidades de manipulação ocitária, embrionária, micromanipulação. Mas aí eu acho que vem um ponto-chave, que é resiliência, atenção a detalhes e muita paciência. Se vocês não tiverem essas características aqui, vocês não conseguem desenvolver as outras. E a gente, uma vez trabalhando no laboratório, são características que a gente tem que desenvolver. Muita paciência, porque vão ter percalços, muita resiliência de parar e falar, vamos voltar para trás e entender o que a gente está fazendo de certo e de errado. E atenção aos detalhes, que é, assim, primordial, tá? E vocês têm. Porque esse slide também usei na nossa aula passada, mostrando o quanto a ICSI tem evoluído. É um slide da Lu também. No quanto a ICSI tem evoluído. Então, a gente tem aqui número de embriões transferidos in vitro, crescimento de 1%, versus in vitro, 34%, isso de uma avaliação da IETS de 2019 até 2021. Ou seja, olha o crescimento disso comparado com isso. Se está crescendo é porque a gente está conseguindo trazer resultado. Então, parabéns. Então, mais uma vez, muito obrigada. Estou à disposição. Se vocês tiverem dúvidas, curiosidades, quiserem trocar experiência, o que eu não souber, eu vou atrás para a gente conseguir a informação para trazer para vocês. E contem comigo sempre que precisar. Meu celular é esse aqui e estou junto com vocês. Tá bom? Obrigada. Espero que vocês tenham gostado da aula. O material será disponibilizado no link dessa descrição e a gente se vê no próximo episódio de In Vitro Academy.